Daniel capítulo 4, verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale conosco. Nós suplicamos em Jesus que esse versículo tão precioso, Pai, seja aberto para nós pelo Espírito Santo. Que o Senhor fale, Pai, ao mesmo tempo que o nosso coração receba a sua palavra, com fé, com obediência, com humildade. Senhor, nos edifica agora e com perdão dos nossos pecados, no Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Esse versículo, irmãos, ele é uma conclusão. Desde o início do estudo deste capítulo, eu tenho dito para vocês que essa é uma carta que o rei escreveu para contar tudo o que aconteceu com ele, né? E além de contar o que aconteceu com ele, para também mostrar que ele tinha mudado. Então, ele conta aqui que ele estava assim muito soberbo, muito orgulhoso, falando daquilo que ele tinha feito. Estava tranquilo. Primeiro, ele estava assim muito tranquilo na Babilônia dele. Vocês veem, por exemplo, aqui, até vou pedir para vocês observarem aqui comigo. Vocês veem ele dizer assim no versículo 4: eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa e próspero no meu palácio. Isso mostra assim um sossego na realização dele, como quem diz assim: eu estou tranquilo, eu já estou um homem maduro e eu olho assim para tudo e estou sossegado, porque eu já fiz uma grande obra. Então ele estava sossegado. Esse sossego dele é retirado pelo sonho. Ele depois fica então incomodado, chama magos e finalmente chama Daniel, que interpreta para ele o sonho, mas ele volta para o sossego dele, quando ele diz aqui no versículo 29, e 30, ele diz assim: ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então ele volta a ficar sossegado. Quando ele diz assim, ele olha para tudo aquilo e diz assim: olha essa grande Babilônia, como ela é linda, ela é uma casa real, e eu fiz com a força do meu poder, e eu fiz para a minha glória. Então esse sossego estava naquele pensamento do rei, de que ele era rei mesmo, de que ele era poderoso, de que ele era um Deus, de que ele então devia, de forma justa, louvar a si mesmo. Então ele está contando aqui a história de como ele mudou, de como ele chegou a uma compreensão da realidade, porque isso não era verdade, isso nunca é verdade. Ele, na verdade, era só um reizinho de um impériozinho bem significante diante do rei e daquele que tem controle sobre todas as coisas. Depois ele vai falar isso, depois que ele passa toda a experiência, se cumpre o sonho, ele vira um animal, depois ele retorna, e ele retorna a sua racionalidade, porque ele estava com uma doença mental, passou por aquele período com uma doença mental, que ele ficou como um animal, mas aí ele retorna à racionalidade dele, humana. Nós explicamos aqui nas últimas exposições, não somente retorna à racionalidade humana, mas na verdade ele tem uma cura espiritual, ele passa a entender as coisas espiritualmente. Então ele diz aqui, meus irmãos, no versículo 34, que eu peço também para vocês observarem comigo, ele diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos
ao céu e tornou-me a ver o entendimento, ou seja, eu fui curado da minha doença. Mas eu não só fui curado da minha doença, como eu também passei a entender que aquilo que eu dizia, aquele sossego soberbo, era uma loucura. E eu passei então agora a ver a realidade, e eu, pela primeira vez, em vez de estar no meu palácio, andando orgulhoso, olhando de cima para baixo como um Deus, agora eu olho para o céu, eu olho para o Altíssimo e louvo a Ele, e digo assim, no versículo 35, todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga, que fazes? Não há quem possa dizer para ele como se faz com um menininho, batendo, dando-se um tapinha leve na mão, dizendo assim, não toca aí no fogo, menino, né? Vai queimar tua mão. Ninguém pode fazer isso com Deus, ninguém pode repreender Deus, ninguém pode questionar Deus, ninguém pode fazer isso. Então o Nabucodonosor é curado dessa soberba, é curado, ele tem agora uma compreensão espiritual da realidade espiritual. Ele diz, o Senhor é Deus, o Senhor reina, para Ele eu não sou nada, quer dizer, em comparação a Ele, eu não sou nada, eu sou insignificante. Ele faz o que quer de mim, Ele tem controle total sobre mim, mas não só sobre mim, mas sobre o exército do céu, sobre os anjos de Deus e sobre os moradores da terra também. Então ele está curado, ainda que nós não possamos dizer que ele se converteu, não podemos afirmar isso, mas nós, em algum sentido, sim, irmãos, ele teve uma mudança espiritual, uma compreensão melhor a respeito de quem é Deus. E quando ele conclui a sua carta aberta, que ele está aqui contando tudo o que aconteceu com ele, exatamente para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Vocês lembram que nos primeiros versículos ele disse, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Então a gente está aqui com o propósito de dizer assim, eu vou contar para vocês, me pareceu bem contar isso, que aconteceu comigo, essa experiência que eu tive com Deus, essa compreensão, e esses milagres que Ele operou na minha vida, isto é, eu fui feito um animal, mas eu fui retirado daquele estado, e eu cheguei à compreensão que eu não sou rei, mas que Ele é rei, que Ele domina. Eu estava enganado, achando que eu era rei, na verdade rei é Ele. E você percebe que a mesma coisa que ele conclui, a mesma expressão, ele conclui a carta. Então, no início da carta, no versículo 3, ele diz, o seu reino é um reino sempre eterno. No final da carta, ele diz isso. Ele diz no versículo 36, que, meus irmãos, que o Senhor, versículo 34 ainda, que o seu domínio é eterno. E no versículo 37, que é esse que nós vamos meditar hoje, ele faz a conclusão dele, porque esse é o grande tema, e esse é o grande propósito em toda essa carta, é dizer assim, o Senhor reina e não eu. Eu quero confessar para todos os povos que o rei é Deus, e que, na verdade, eu só estou aqui por causa dele, porque ele me colocou aqui. Então, ele diz no versículo 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, o poderoso Nabucodonosor, um rei conquistador, um rei que domina um grande império, eu louvo a esse Deus, eu exalto a Ele, eu glorifico a quem? Olha a expressão, ao Rei do céu. Então, veja que ele conclui a carta dele com este reconhecimento, dizendo assim, Ele é rei. Eu estava enlouquecido, eu estava dizendo que eu era rei, que eu tinha feito Babilônia, eu estava me sentindo Deus, mas agora eu quero confessar que Ele, o Senhor, é rei. Então ele está aqui expressando esse entendimento espiritual, e nesse versículo conclusivo, então, ele chega a esse ponto exatamente, que era o propósito dele,
E ele mostra que este rei, meus irmãos, ele está se humilhando, declarando isso, glorificando esse rei, e se humilhando também, falando das obras desse rei divino, desse rei dos céus, dizendo que todas as suas obras são verdade, e todos os seus caminhos são justos, e que ele pode humilhar. Aqui ele aplica essa verdade desse rei soberano sobre os céus, e que todas as obras dele são verdade e justiça. Ele aplica ao seu caso, ele aplica a sua situação, dizendo assim: ele pode humilhar ao soberbo. Eu soberbo, ele me humilhou. Ele pode humilhar o soberbo. Ele fez isso comigo. Eu aprendi isso. Ele tem poder para humilhar ao soberbo. Portanto, ele está dizendo aqui que esse rei soberano, em que todas as suas obras são verdade e todos os seus caminhos são justiça, isso se refere inclusive ao que ele fez e o que ele faz quando ele humilha ao soberbo, e o que ele fez comigo quando ele me humilhou. Então, quando ele me humilhou, estava sendo ali demonstrado que ele é rei, estava sendo demonstrado que todas as suas obras são verdade, porque essa obra de humilhação é de acordo com a sua verdade, e todos os seus caminhos são juízo, porque essa obra de humilhação é de acordo com o seu juízo, com a sua justiça. Ele, Deus poderoso, Rei poderoso, fez isso comigo. Ele está dizendo, olha, ele está aqui, irmãos, concluindo, louvando a Deus, reconhecendo o reinado de Deus, e que as suas obras são justas e verdadeiras, e dizendo que isso se refere especialmente ao que aconteceu com ele, ao fato de ele ter ali sido humilhado por Deus, meus irmãos. Isso é o que todo homem realmente humilhado fala quando se confronta então com Deus, se humilha verdadeiramente. É isso que ele vai falar. Ele vai reconhecer que o Senhor é rei, e ele vai reconhecer que todas as obras de Deus são verdadeiras e todas as obras de Deus são justas. É isso que a Bíblia vai mostrar. E isso nós vamos ver especialmente, meus irmãos, quando a Bíblia vai colocar o homem incrédulo e o homem convertido, o homem que não conhece ainda o Evangelho de Jesus e o homem que se arrependeu e que confiou no Senhor Jesus Cristo. Nós podemos comparar este homem não arrependido com o Nabucodonosor do versículo 30, se louvando e se exaltando e dizendo assim: eu sou Deus, e isso é de acordo com a verdade. Veja a loucura disso, porque o homem não convertido vive numa loucura, ele está em trevas espirituais, e ele diz: eu sou Deus. Ele diz: isso é verdade, isso é justo. Esse é o soberbo, o homem não convertido, ele está falando assim. Mas quando o homem crê no Senhor Jesus, quando o homem se arrepende, existe uma obra de humilhação, e ele passa a louvar a Deus, porque agora ele entende, ele tem uma compreensão espiritual, e ele então vai dizer isso, ele vai dizer: não, eu não sou Deus, o Senhor é Deus, eu não reino, o Senhor reina, e todas as suas obras são justiça e são verdade, e ele me humilhou. O poder dele me humilhou. Isso foi de acordo com a justiça e a verdade. E eu louvo a ele. E eu quero confessar isso. É uma mudança, meus irmãos. E é uma mudança também que não é total. Ou seja, quando nós dizemos assim que uma pessoa ela não era convertida e ela pensava como Nabucodonosor do verso 30, e ela passa a se pensar agora como homem convertido do verso 37. Mas essa mudança também tem um aspecto gradual. Ou seja, nós mesmos... Isso se aplica a nós no sentido de que nós vamos vencendo gradativamente o nosso ego orgulhoso, o nosso eu soberbo, vamos vencendo a idolatria e vamos nos tornando mais e mais humildes. Ou seja, cada vez mais eu vou me parecendo com Nabucodonosor do verso 37, eu vou me parecendo menos com Nabucodonosor do verso 30, cada vez mais eu vou me tornando humilde, e cada vez mais eu vou louvando a Deus. Então, é este o ponto que eu quero já chamar a atenção dos meus irmãos agora. E nós vamos entrar no texto. O versículo ele é pequeno, irmãos, mas ele é muitíssimo rico. E garanto para os irmãos que nós poderemos meditar muitos domingos aqui nesse versículo. Mas o que nós vamos fazer hoje é tratar, irmãos, dos pontos, com a graça de Deus, procurar olhar aqui e entender, ainda que rapidamente. Eu queria
tratar aqui, irmãos, rapidamente de 4 verdades aqui, que nós vamos observar neste versículo, para entender melhor o que eu já procurei abrir aqui a questão nesta introdução, irmãos. Primeiro nós vamos falar da exaltação do Rei do Céu. Segundo, nós vamos falar das obras e caminhos do Rei do Céu. Terceiro, nós vamos falar do poder e justiça do Rei do Céu, em humilhar o soberbo. E por último, nós vamos tratar mais diretamente, finalizando, sobre a humildade diante desse Rei do Céu. Isso se aplicando tanto, meus irmãos, a não cristãos como cristãos, como é aqui o nosso caso. Vamos olhar então o versículo 37. Observe, meus irmãos, que tudo que Nabucodonosor está fazendo nesse versículo, como eu procurei dizer para os irmãos, é concluindo a sua carta, reconhecendo que ele é rei e não o Nabucodonosor. O que ele está fazendo no versículo 37 é exatamente isso que ele diz aqui. Observe comigo, ele diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao rei. Então, ele, tendo esse entendimento agora espiritual, sendo curado da soberba, ele agora diz assim: eu, Nabucodonosor, reconheço publicamente nesta carta que ele é o rei, não eu, e que, portanto, eu louvo, eu exalço, eu glorifico, exatamente assim como o rei. E aqui o ponto, por quê? Quem é Nabucodonosor? Nabucodonosor não é qualquer homem. Nabucodonosor não é uma figura sem importância na história. Nós vamos encontrar este homem na história. Ele marcou a história, ele é um homem importante. Ele dominou um grande império, ele conquistou terras, ele se tornou célebre, grande, importante. Muitas pessoas dependiam dele. O próprio sonho mostra isso, vocês lembram? Ele é comparado, o Daniel disse: tu és a árvore muito alta que chega nos céus. Ele é aquela árvore frondosa, forte, cheia de folhas bonitas, muito frutífera, em que os animais iam para baixo dela, buscar sua sombra, as aves faziam seus ninhos nos seus ramos, ele sustentava muitas pessoas. Então não é um homem, meus irmãos, simples, mas não importa. Este homem, ele diz assim: olha, eu quero dizer para vocês que toda essa minha glória não é nada. Na verdade, toda essa minha glória foi dada por aquele que é realmente glorioso. Todo esse meu poderoso reinado veio dele. E esse é o ponto. Eu quero reconhecer aqui esta realidade, que o Senhor é o rei, não sou eu. Eu quero tirar de mim, portanto, o louvor, a honra, a glória como rei, como eu estava dizendo anteriormente, e quero confessar publicamente que o Senhor é rei, que ele deve ser visto assim como o rei do céu, e eu estou aqui publicamente louvando a ele, exaltando a ele, glorificando a ele como o rei do céu, e não a mim mesmo, apesar de que eu sou um rei de um grande império, mas eu quero agora dizer isso: ele é o rei. Então a questão, meus irmãos, é essa. Nós temos aqui o homem Nabucodonosor anteriormente, dizendo assim: o reinado é meu, o poder é meu, a glória é minha. E o homem agora curado, entendido espiritualmente, dizendo: não, isso não é verdade. É verdade que eu tenho poder, é verdade que eu tenho glória, é verdade que o meu império é grande, mas eu não sou rei. Tudo isso foi dado por Deus, e o verdadeiro rei é o Senhor. Então a questão é essa, irmãos. A questão é que nós temos aqui que aplicar já as nossas vidas e pensar o seguinte: cada obra nossa, cada ação nossa, cada feito nosso, ele precisa ser encarado diante dessa questão importantíssima, meus irmãos. E da seguinte maneira: eu estou olhando tudo isso exatamente dizendo assim: olha,
eu faço isso, é verdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas na verdade, por trás de todos esses feitos, de todas essas coisas que eu realizei, está o Rei do Universo, o Rei do céu, e que Ele me concedeu tudo isso, é Ele que na verdade está operando tudo isso, e eu louvo a Ele, eu engrandeço a Ele. Ou seja, uma atitude em que cada ação e cada consideração das obras que vêm como resultado dessa ação. O que é que eu quero dizer aqui? Bom, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, vou dar uma ilustração para vocês. Uma pessoa vai fazer uma casa, então essa pessoa, quando ela vai fazer uma casa, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter um projeto, e tudo aquilo ela vai conseguir, tem que conseguir para fazer a casa, e ela consegue o dinheiro, ela consegue fazer o projeto, ela consegue levantar a casa, e agora então ela agiu, e o resultado da sua ação é, eu tenho a minha casa está diante de mim. O ponto agora é o seguinte, ela vai olhar para aquela casa como uma obra sua, e vai se exaltar e dizer assim, eu fiz isso, ou ela vai olhar aquela casa como uma dádiva de Deus, que Deus concedeu tudo a ela, como Tiago vai dizer, todas as bênçãos vêm do Pai das luzes, e ela vai confessar no seu coração, e ela vai mostrar pelas suas ações, que ela reconhece isso, que é o Senhor, que é o Rei, que é o Senhor, que deve ser louvado em todas as suas realizações, em todas as suas obras. Esse é o meu primeiro ponto, meus irmãos. Aqui está uma grande consideração para nós, entre o que é soberba e o que é, biblicamente falando, o que é a humildade. O soberbo, ele olha para tudo como obra sua e se glorifica como um poderoso rei. E o humilde, ele olha tudo como uma dádiva de Deus e glorifica ao verdadeiro rei, o Senhor. Mas vamos agora para a segunda questão. Este homem humilde, novo Nabucodonosor, renovado e humilde, ele, nessa sua humildade, meus irmãos, ele vai falar uma segunda coisa aqui. A primeira coisa está no início do versículo, quando ele diz, louva, exalta, glorifica ao rei. Mas aí em seguida ele diz assim, por que eu estou fazendo isso? Porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo. Ele está agora pensando, irmãos, que esse rei age, que esse rei do céu, ele tem as suas obras, ele tem os seus caminhos. Ou seja, como todo rei é aquele que domina, e é aquele que tem poder para dominar, e é aquele que, portanto, dentro desse poder vai realizar ações, vai operar coisas, vai fazer algumas coisas como um rei. E aqui está o ponto, esse rei do céu, que ele diz aqui, rei do céu, todas as obras dele tem duas características, obras e caminhos dele. Primeiro, são verdade, primeiro. Segundo, são juízo. Primeiro, o que ele está dizendo? São verdade. Ele está dizendo assim, esse Deus é um Deus que quando ele age, ele não age, vamos dizer assim, como infelizmente muitas vezes nós temos tido experiências com os governantes, com as autoridades, em que aquilo que as autoridades falam não se pode escrever, não se pode registrar, porque muitas vezes, eu não quero generalizar isso, irmãos, mas eu estou colocando como algo que é muito vívido para nós, né? Que muitas vezes não se pode escrever o que uma autoridade pública fala, porque não há verdade. Aquilo que se diz não se cumpre, e muitas vezes. Quero usar isso como uma ilustração para dizer assim, Nabucodonosor está dizendo, esse não é o caso de Deus. Tudo que Deus diz, tudo que Ele fala, tudo que sai da boca de Deus, toda a palavra de Deus, ela se cumpre. As suas obras são verdade, porque as suas obras correspondem àquilo que Ele fala, corresponde àquilo que Ele promete, corresponde tanto às suas promessas como às suas ameaças, porque Deus promete e Deus ameaça.
Com relação ao futuro, nós podemos resumir nesses dois aspectos com relação ao futuro da humanidade. Deus promete que vai fazer, mas Deus também ameaça. Deus promete a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação, mas Deus também diz: eu vou julgar o mundo, eu vou trazer juízo, eu vou humilhar o pecador. Deus promete que vai salvar, mas Deus também diz claramente que vai condenar. Deus tem anunciado a sua palavra, Deus não está calado, Deus fala, e a palavra está nas nossas mãos. O que Nabucodonosor está dizendo: olha, eu tive um sonho, e esse sonho se cumpriu. Olha, eu chamei um profeta de Deus para interpretar o sonho, e o profeta de Deus interpretou o sonho, e a interpretação se cumpriu. Esse rei falou comigo, esse rei me trouxe a sua palavra, esse rei do céu, no sonho e através do seu profeta Daniel, e ele agiu assim, conforme a sua palavra. A sua palavra é verdadeira, a sua palavra, ela é digna de toda aceitação. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. A palavra de Deus se cumpre, a palavra desse rei é digna de fé. Ele não mente, ele não engana, ele é fiel. As suas obras são verdadeiras, porque as suas obras não são obras de um Deus, de um rei falso, de um rei que não se pode confiar, que você nunca sabe o que ele vai fazer. Não, ele diz: eu vou fazer isso. Ouçam, homens, Deus diz: eu vou fazer isso. Leve a sério a minha palavra. E ele cumpre a sua palavra, ele realiza a sua palavra. Deus disse que eu ia me tornar um animal, e eu me tornei um animal. Deus disse que eu ia voltar ao meu reino, e eu voltei ao meu reino. As suas obras são verdade. Mas em segundo lugar, os seus caminhos são juízo. Os seus caminhos, não somente ele fala e ele cumpre a sua palavra, não somente nós podemos confiar na sua palavra como verdadeira, mas nós também podemos afirmar com toda tranquilidade: toda a sua palavra, todas as suas obras, melhor dizendo, que cumpre a sua palavra, todos os seus caminhos, tudo aquilo que Deus vai direcionando, vai conduzindo, é de acordo com a justiça. A palavra dele é justa, e as obras dele que confirmam a sua palavra, que não contraria a sua palavra, também é justa. Justa é a palavra do Senhor. Justos são os caminhos do Senhor. Não pode Deus ser acusado absolutamente de nenhuma injustiça, meus irmãos, mas Deus é absolutamente justo em todos os seus caminhos. Nós vamos entender melhor esses dois pontos aqui, esses dois aspectos sobre as obras verdadeiras de Deus e sobre os caminhos verdadeiros de Deus, quando nós chegamos na última parte do versículo. Acompanhe comigo, leia comigo o versículo de novo e observe que eu estou procurando seguir aqui o que o versículo está dizendo. No versículo 37, primeiro ele louva a Deus, observe, ele diz assim: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifica o Rei do céu. Em segundo, ele diz porque esse louvor, humildemente ele reconhece, ele diz: todas as suas obras são verdade e os seus caminhos são juízo. Mas por último, agora ele chega a uma questão mais pessoal. Agora ele faz uma aplicação de toda essa verdade, que o Senhor reina, louvando a Ele e dizendo que a palavra dele é verdadeira, que as obras dele são de acordo com a palavra, que os caminhos dele são justiça, mas agora ele aplica a si. E o que tinha acontecido com ele? E tinha acontecido com ele o quê? Tinha acontecido com ele que o soberbo Nabucodonosor foi humilhado por esse Deus. A questão é assim, meus irmãos, a questão ela é bem clara. Deus foi verdadeiro quando humilhou o Nabucodonosor? Segundo, Deus foi justo quando humilhou o Nabucodonosor? Vou colocar de outra forma. Quando Deus humilhou o Nabucodonosor, ele foi fiel à sua palavra? Segundo, quando Deus humilhou Nabucodonosor, ele foi justo
A sua palavra foi justa. E essa ação de humilhação foi justa. Nabucodonosor está dizendo sim. Aqui você percebe a humildade de Nabucodonosor nesse momento. Por quê? Porque o orgulhoso, quando ele sofre, ele acusa Deus de quê? De injustiça. Quando você vê o soberbo quando sofre, ele sofre assim. Ele sofre e ele fica com raiva de Deus, como se Deus tivesse sido infiel. Ele fica acusando Deus de injustiça. Não é isso que Nabucodonosor faz, porque Nabucodonosor ele está humilhado. Porque Nabucodonosor ele está com entendimento espiritual. O soberbo acusa Deus de injustiça, de infidelidade ou de injustiça, porque ele está cegado pela sua soberba. Ele acha que sempre ele tem razão. Deus não tem razão. Ele acha que a soberba dele é justa. Deus não é justo em humilhá-lo. Mas um homem que entendeu, que compreendeu que o Senhor é rei e que percebeu toda a realidade, ele confessa, ele diz assim: não, o poder de Deus me humilhou de acordo com a sua verdade, e o poder de Deus me humilhou de acordo com a sua justiça. Vamos olhar com mais cuidado agora a última parte do versículo, que diz assim: e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu chamo a atenção de meus irmãos primeiro para esse pode humilhar aos que andam na soberba. Assim, em certo sentido, a grande questão aqui é quem é que pode. Se vocês forem observar o versículo 30, quando Nabucodonosor diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder. Com a força do meu poder. Então, o ponto aqui é: quem é que pode? É Nabucodonosor que pode? Ou é Deus que pode? A quem pertence o poder? A Nabucodonosor ou a Deus? E sempre essa questão. Sempre essa questão. Eu quero olhar com vocês aqui. Isso é tão maravilhoso, irmãos, como a Bíblia se conecta. E a gente não pode deixar de passar isso aqui. Leia comigo Romanos capítulo... É um versículo que todo mundo conhece, mas eu não posso deixar de mencionar aqui neste momento. Romanos capítulo 1, versículo 16. Observe aí comigo na sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz o apóstolo Paulo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A questão sempre é essa: quem é que pode? Porque o Evangelho é para a glória de Deus. O Evangelho glorifica Deus. Por quê? Porque só Deus pode salvar. O que a Bíblia ensina é que só Deus pode humilhar o soberbo. Sei lá que o Nabucodonosor diz. Mas a Bíblia ensina também que só Deus pode salvar. E aqui é a grande questão para o soberbo, porque é isso que Paulo também está tratando aqui. Quando Paulo chegar lá no capítulo 2 e 3 de Romanos, ele vai trazer exatamente essa realidade. Só Deus pode salvar. Mas, por exemplo, os judeus acham que eles podem se salvar pela sua própria justiça. O soberbo, ele tem esse pensamento: eu posso me salvar. E eu posso construir Babilônia. E aí a questão é: o soberbo está louco. Porque Deus tem poder para derrubar o soberbo. Versículo 37, que nós estamos estudando. Mas só Deus também pode salvar o soberbo.
Vamos guardar isso aqui, meus irmãos, meus queridos irmãos, preste bem atenção nisso. O soberbo acha que pode, mas a Bíblia está dizendo: Deus pode humilhar o soberbo e Deus pode salvar o soberbo. Então o ponto é que quando o homem está em estado de humildade, de humilhação, de compreensão espiritual, ele confessa quem é que pode. Ele diz: eu não posso. Ele fala com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes como fariseu, nós lemos aqui hoje, é uma maravilha quando os textos que nós vamos lendo nas leituras se complementa a pregação. Mas lá em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: eu era mais justo de todos. Quando eu era fariseu, é isso que Paulo quer dizer, eu pensava que eu podia me salvar. Mas agora, depois de crente em Cristo e humilhado, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, o evangelho é o poder de quem? Poder de Deus. Então aqui está, o homem humilde, ele diz: eu não posso, é Deus que pode me salvar e Deus que pode me derrubar, Deus que pode me humilhar. Esse é o primeiro ponto. Aí então ele avança, irmãos, voltando já para o versículo 37, ele diz então que esse Deus pode humilhar aos que andam na soberba, e aqui nós temos que ver a conexão dessa última afirmação de Nabucodonosor com o que ele vem falando anteriormente. Por quê? Anteriormente ele tinha dito: as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo. Então ele quer dizer o seguinte: quando Deus fez isso, e aqui, como eu disse para vocês há pouquinho, ele está olhando agora para o aspecto pessoal, ele tinha passado por isso, ele soberbo tinha sido humilhado por Deus, então ele está confessando aqui. Eu quero dizer para vocês publicamente, que quando Deus me humilhou, quando Deus me derrubou da minha soberba, ele estava fazendo uma obra verdadeira. Quero que todos vocês saibam, é isso que Nabucodonosor está dizendo para aquelas pessoas, e é isso que Nabucodonosor está dizendo para nós hoje através desse texto. Eu quero que todos vocês saibam que quando ele fez isso, ele fez uma obra verdadeira. E quando ele fez isso, quando ele me humilhou, ele caminhou de forma justa, ele fez o que é justo. Então ele fez o que é verdadeiro e fez o que é justo. Como? O que ele estava querendo dizer com isso? Ora, meus irmãos, Deus tinha dito para Nabucodonosor, Deus tinha dito para ele: Nabucodonosor, eu vou te humilhar. E Deus cumpriu a sua palavra. Então a sua obra é uma obra o quê? Qual é a primeira? Verdadeira. Mas em segundo lugar, quando Deus fez isso, Deus fez algo também, confessa Nabucodonosor, justo. Por quê? Porque não é justo o homem se ensoberbecer. Não é justo o homem andar olhando só para baixo. Não é justo o homem andar olhando de cima para baixo, como Nabucodonosor estava fazendo, andando no seu palácio, todo soberbo, e dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, louvado seja o meu nome. Isso não é justo. Isso é uma afronta àquele que deve receber todo louvor, toda honra, toda glória. Irmãos, a Bíblia inteira vai ser vamos dizer assim, um chamado para os homens: glorifiquem o Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Quando você lê os salmos inteiros, todos os salmos, mesmo quando os salmistas estão tristes, mesmo quando eles estão numa situação muito difícil, mas você vai perceber um senso ali de louvor, de glorificação. Eles são crentes, irmãos, os salmistas são crentes, os salmistas são humildes, e todo humilde, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele não se exalta. Então, todas as vezes que os homens deixam de louvar ao Senhor, que começam a se orgulhar e começam a louvar a si mesmos, eles estão cometendo algo injusto. E é justo Deus derrubá-los, porque eles estão na injustiça e no engano e na mentira. E é por isso que em breve
o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Todos aqui já conhecem a verdade de que Jesus veio primeiro em estado de quê, irmãos? De humilhação, servir, morrer numa cruz. Mas ele vai voltar como um rei para o quê, irmãos? Julgar, para impor a sua autoridade e para humilhar aos soberbos deste mundo. O que é isso, irmãos? É justo. Ele vai fazer justiça, ele vai trazer juízo. Nabucodonosor, ele está aqui dizendo: olha, eu quero deixar claro para vocês que o Senhor, ele me humilhou, e ele me humilhou de forma justa. Eu queria, meus irmãos, antes de concluir a nossa mensagem hoje à noite e deixar para vocês alguns conselhos, eu quero ainda ler um outro trecho de Romanos. Abra comigo de novo a sua Bíblia em Romanos. E quando Nabucodonosor, ele fala aqui do poder, e ele fala aqui da verdade, e ele fala aqui da justiça. Eu quero ler primeiro Romanos capítulo 1, os primeiros versículos. Acompanhe comigo os primeiros versículos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, vocês estão com frio? Quer que eu... Tá. Hoje de manhã estava todo mundo com calor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha, o versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora preste bem atenção no versículo 2. O qual antes, o que, irmãos? Prometeu pelos seus profetas nas sagradas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, para a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele está dizendo aqui, Deus é verdadeiro nas suas obras, inclusive na obra salvífica, no seu Filho, porque ele cumpriu o que está escrito nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ele é verdadeiro em todas as suas obras. Segundo lugar, meus irmãos, vamos ler agora o capítulo 3, capítulo que eu estudei com vocês semana passada na nossa Santa Ceia, a partir do versículo 23. Capítulo 3, versículo 23, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar o que, meus queridos irmãos? A sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aí vamos continuar lendo agora o versículo 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja quantas vezes o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus, a boa notícia em Cristo Jesus, a obra de redenção em Cristo Jesus, mostra a justiça de Deus. Para demonstrar sua justiça. Versículo 26, para a demonstração da sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que ele está dizendo aqui é que Deus não nos salvou de maneira injusta, porque seria uma salvação injusta, Deus nos livre de sequer pensar isso, se ele simplesmente perdoasse todo mundo, dizendo, eu vou levar todo mundo para o céu. Deus seria injusto, porque Deus estaria dizendo que está tudo bem com o pecado. Não! Deus diz assim, o pecado, quem peca é réu de morte. Quem peca tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Mas eu vou salvar vocês como? Fazendo com que o pecado de vocês e a morte de vocês caia sobre o segundo Adão, o meu próprio filho que vem se encarnar e vem se tornar homem como vocês. Então ele morre a morte que era de vocês. Portanto, agora eu posso salvar vocês. Alguém morreu, alguém pagou. E quem morreu não foi qualquer um, foi o meu filho, o santo Filho de Deus, que se tornou
o santo que se revestiu de humanidade, o santo homem Jesus, o santo Deus, o santo homem, o Deus homem, que quando ele derrama o seu sangue, que quando ele dá a sua vida, aquela obra é tão valiosa diante dos olhos de Deus, que quita a nossa culpa, o nosso pecado, porque ele morre no nosso lugar. Então, esse Deus é o justificador dessas pessoas que creem em Jesus, ou seja, ele justifica essas que creem em Jesus, e ele faz isso sendo justo. Então, o que Paulo diz em Romanos, irmãos? Paulo confessa com Nabucodonosor, todas as suas obras são o quê? Verdade, porque, especialmente a obra da redenção, porque quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele está ali cumprindo a sua palavra do Antigo Testamento, e quando ele morre na cruz do Calvário, ele está morrendo, ele está nos salvando de uma maneira justa na presença de Deus. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E fechando ainda e vendo como Paulo concorda com Nabucodonosor, quando Deus faz isso, quando Deus é verdadeiro, cumprindo o Antigo Testamento no seu Filho Jesus, e quando Deus é justo no seu Filho Jesus, Deus está mostrando que é poderoso, que assim como ele pode humilhar o soberbo, ele também pode, depois de humilhar o soberbo, e é o que ele fez com Nabucodonosor naquele caso, ele pode salvar o soberbo, ele pode salvar aquele que se havia perdido nos seus pecados, na sua soberba, isto é, eu e você. Hoje à noite, meus queridos irmãos, voltando ao nosso texto, eu quero apenas dar alguns conselhos a vocês. O primeiro conselho é o seguinte: eu quero que honestamente, vou pedir uma coisa para vocês, que honestamente diante de Deus, vocês pensem nas suas vidas, nas suas palavras. Vocês se parecem com Nabucodonosor do versículo 30 ou com Nabucodonosor do versículo 37? Você está se orgulhando das suas obras, da sua vida, em alguma coisa sua? Ou você está se humilhando diante de Deus e dizendo: o Senhor reina e as suas obras são justas e verdadeiras, todo louvor seja ao seu nome somente? Com que você se parece? Meu caro irmão e irmã, se por acaso você está falando como falou Nabucodonosor no versículo 30, deixa eu lhe dizer com todo amor e toda a verdade, você está cego pelo seu orgulho. Cego pelo seu orgulho. Sabe, irmãos, quando nós começamos a ficar inchadinhos, orgulhosos, nas nossas realizações e até nas nossas boas obras, nós dizemos assim: não, eu sou uma pessoa boa diante de Deus, eu faço a vontade de Deus. Essa é a questão. Nós estamos dizendo: eu posso, e nós não estamos louvando a Deus. Qual é a cura disso? A cura disso é nós ouvirmos o Evangelho, é nós ouvirmos a palavra de Deus, é nós seriamente, eu disse isso de manhã, eu vou repetir aqui, é nós nos sentarmos aos pés da cruz de Cristo para nós sermos humilhados e pensarmos assim: a minha salvação é pela graça e é pelo poder de Deus. Eu só mereci uma coisa, o inferno e a condenação. Então nós temos que meditar muito, irmãos, todos os dias no Evangelho, quando nós nos sentimos orgulhosos. Para nós crentes, é esse o conselho, é essa a recomendação. E se alguém não é crente, se arrependa, creia, deixe a soberba e olhe para Cristo como o único Salvador.
Então eu quero lhe aconselhar assim hoje à noite. E um segundo conselho, irmãos, eu quero lhe aconselhar a você então, fazendo continuamente esse exercício, você louvar a Deus humildemente, todos os dias, irmãos. Irmãos, todos os dias, antes de você sair para trabalhar, fazer qualquer coisa, e de vez em quando volte a esse pensamento, pense nas obras de Deus. Pense nas obras de Deus. Pense que Ele é o seu Criador. Pense que Ele tem te dado tudo que você tem até aqui. Tudo vem dEle. Pense que Ele amou você e deu o Filho dEle para morrer por você na cruz do Calvário. Pense nisso. Deixe os seus pensamentos pararem nisso e deixe invadir o seu coração e a sua mente. Então ore. Então louve a Deus. Faça isso todos os dias, antes de sair para trabalhar, antes de até se levantar da sua cama. Louve a Deus e agradeça e diga como Nabucodonosor: eu louvo, eu exalço, eu glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos são justiça. Diga isso no seu coração. Aí se levante, meu irmão, para fazer tudo, sabe? Para trabalhar, para cuidar da sua família, para limpar sua casa, para fazer qualquer coisa. Dizendo assim: eu vou fazer para esse Rei do céu, eu vou fazer para a glória dEle, eu vou fazer com gratidão a Ele, com amor a Ele. Isso, meus irmãos, isso é vida cristã. Vida cristã é gratidão, é alegria, é louvor, porque eu sei que o Filho de Deus morreu por mim na cruz do Calvário e me salvou. E eu só posso dizer a Ele: louvado seja o teu nome, ó Rei do céu, ó Rei da glória. Eu exalço, eu louvo, eu glorifico ao Rei, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos são juízo. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos dê sua graça para nós fazermos mais e mais, crescermos mais e mais nessa humildade, meus queridos irmãos. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, hoje nós estamos aqui, lendo, Deus, este finalzinho da carta deste homem poderoso que disse essas coisas tão maravilhosas, Senhor, apesar de ser um pagão, e ele é um exemplo para nós. Oh Deus, aplica a palavra na nossa alma hoje à noite, de tal forma, Senhor, que nós possamos hoje sair daqui mais humildes, meditar, com o propósito de meditar mais nas suas obras, na criação, na providência e na redenção. Oramos, Senhor, e pedimos que o Seu Espírito Santo opere de tal forma para que nós possamos, Senhor nosso Deus, crescer nessa vida de humildade, de louvor, de amor a Ti, de gratidão. Que esta semana, Senhor, que nós estamos começando hoje, tudo que fizermos, a partir de sairmos daqui, mesmo aqui quando começamos a conversar uns com os outros, e a partir da nossa volta para a nossa casa, quando nós tivermos que lidar com algum familiar nosso, hoje ainda, e amanhã no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso afazeres, ó Senhor, que seja uma expressão do nosso louvor, da nossa humildade diante de Ti, que nós não nos ensoberbeçamos, mas que nós louvemos ao Senhor com gratidão, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e o Senhor nos salvou. Louvado seja o Seu nome. Nos usa, Senhor, para expressar mais e mais o Seu louvor, a Sua honra e a Sua glória diante dos homens, com amor e humildade, servindo a eles, inclusive, nas nossas funções, no Senhor Jesus. Oramos assim e agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém.